Som. Pai do Senhor, irmãos, vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração e nós damos continuidade, amém? Ao estudo. Fecha seu olho, amém? Ore a Deus. Nunca esqueça, irmãos, de orar a Deus, pedindo que Deus abra a mente, abra o entendimento, tá bom? Nesse sentido, para que você possa absolver a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por estar na sua presença, na sua casa nessa noite. Nós te louvamos, engrandecemos o seu nome, bendizemos a sua graça neste lugar. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai querido, pedimos a direção, Pai. O Senhor possa direcionar essas palavras, esse estudo. Meu Deus, que talvez na mentalidade de alguns nós estamos aqui perdendo tempo, Senhor, meu Deus. Mas na verdade nós estamos investindo, Senhor, meu Deus, na palavra, aprendendo a palavra, compreendendo a sua palavra. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, fale conosco. Fale através, Senhor, meu Deus, do ensino, Pai. Em nome de Jesus, porque a sua palavra diz que era para nós irmos fazer discípulos, Senhor. Nós queremos, Senhor, meu Deus, que seja formado, sejam discípulos na sua presença, pessoas que têm conhecimento, Pai, mas também têm a revelação oculta, Senhor, meu Deus, escondida por trás da letra. E que nessa noite nós possamos, Senhor, meu Deus, abrir a nossa mente. Pega a nossa mente cativa, leva até o seu trono, quebra, tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a fortaleza, Espírito Santo de Deus. E fale conosco, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E nós estamos falando sobre aquilo ali, alguns fatores para se receber a revelação. Nós falamos, né, sobre coração. Ali está falando sobre ter um coração limpo. Nós falamos de vários tipos, né, de forma para que nós possamos receber. Porque se a gente não tiver, irmãos, um exemplo, tem pessoas que, na aula passada, nós falamos sobre o pecado escondido. Ele atrapalha a pessoa de receber a revelação dentro da palavra. A mente da pessoa abrir, a revelação do texto da Bíblia, ele fica encoberto aos olhos dessa pessoa. E esse sétimo fator aqui é ter um coração limpo, né? Em Mateus 5:8, nós falamos lá sobre, se não me engano, é a bem-aventurança, nós já falamos na aula passada. Veja bem, que esse ver é uma promessa, né? Vamos ler lá, irmãos, Mateus 5:8. Eu vou ler aqui, Evangelho de Mateus 5:8, vai dizer assim para nós: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Veja bem, esse ver é uma promessa para o futuro, mas também se refere ao tempo presente, quando podemos ver revelação de Deus, que vai estar lá em 1 Coríntios 2:9. Veja bem, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. A gente sabe que esse texto está dizendo, está falando de um ver, né? Uma promessa para o futuro, coisa que vai acontecer ainda. Mas esse ver aqui, irmãos, se refere também a achar Deus dentro das Escrituras, dentro dos textos da palavra de Deus, dentro, irmãos, da escrita, dentro daquilo que é a palavra de Deus. Os irmãos entenderem, é graça, muita graça, a gente lê um texto e você entender ele. Porque tem pessoas que não conseguem entender. Então, assim, nós vamos ver Deus, ou seja, a sua essência, irmãos, ver a essência de Deus dentro da sua própria palavra. Ou seja, veja bem, esse ver é uma promessa para o futuro, tá? Mas também se refere a um tempo presente, quando podemos ver a revelação de Deus, tá? Alguém achou 1 Coríntios 2, 9, 10? Lê lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler então, irmãos. 1 Coríntios 2, verso 9 e 10 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, existem coisas dentro da palavra de Deus, tipo o quê? Coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e nem subiu ao coração do homem,
e Deus preparou para aqueles que Ele ama. Olha o verso 10, para os irmãos entenderem. Veja bem, mas Deus as revelou pelo seu Espírito, ou seja, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra entre todas as coisas de Deus. Aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração, a Bíblia diz que Deus reservou para o povo dele. Mas aí no verso seguinte, Paulo vai dizer que essas coisas Deus revela. Ou seja, mas Deus nos revelou pelo teu Espírito. Então tem segredos dentro da Bíblia que Deus revela através do Espírito Santo, e não é para todo mundo, irmãos. É interessante, a gente pega Deus, a gente iguala Deus assim, para todo mundo. Deus, ele tem que ser um Deus só para todo mundo. É verdade, pastor? É verdade, eu concordo com isso. Só que nem todo mundo tem Deus como seu Deus. Nem todo mundo busca Deus como é para buscar. Nem todo mundo tem a mesma fé. Nem todo mundo, irmãos, tem a busca. Um exemplo, você podia estar na sua casa, mas você está aqui me ouvindo, né? Me dá um sono aí danado aí, mas você está aqui. Então, assim, Deus é justo. Se Ele é justo, irmãos, ele vai tratar cada um de acordo com aquilo que as pessoas também tratam Ele. Então eu tenho que entender que nem tudo na Bíblia, a revelação, não é para todos. Eu posso falar, irmãos, aqui, eu posso falar. Tem pessoas que talvez nunca vão entender. E simplesmente tem pessoas que são capazes de pegar. Por quê? Porque Deus quer revelar. Mas, pastor, Deus não faz distinção de pessoas. Não faz, irmão. Mas são as pessoas que fazem a distinção. Lembra lá do culto de Caim e de Abel? Um se preparou para ir, o outro não estava nem aí. Então, assim, tem coisas que é igual lançar pérola aos porcos. A gente pega essa palavra e joga lá fora para o povo. Tem gente dentro da igreja que não está nem aí, irmão. Tem gente da igreja que ele não quer nem saber, ele não lê Bíblia, ele não ora, ele não tira tempo nem para sequer meditar, não faz. A pessoa só vem para a igreja, ele está no automático, entendeu? Não tem sede, não busca o Senhor. Então, assim, não é justo uma coisa dessa. Então, tem coisas que Deus vai revelar para um grupo seleto de pessoas que o busca e ama. É igual ele falou, eu amo os que me amam, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira, pastor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o filho dele. Mas ele foi bem sincero, bem reto. Eu amo aqueles que me amam, né? Mas amém. Então, segundo 1 Coríntios 2, 9 e 10, Paulo vai dizer aquilo que não subiu o coração, os olhos não viu, o ouvido não sentiu, foi o que Deus revelou para a gente. E a gente pega isso aqui, a gente acha que é as mansões celestial, né? Mas no verso 2 vai dizer que ele revela isso para nós no segundo o Espírito, ou seja, mas, como está escrito, né? Ou seja, o verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele nos revelou pelo Espírito dele essas coisas que os olhos não viu, o coração não sentiu, e a nossa alma não presenciou nada disso, mas ele já, pelo Espírito de Deus, ele vai revelar, e tem revelado. Veja bem, há muitos que não podem ter revelação pelo simples fato de terem um coração impuro diante de Deus. Não é suficiente ter um coração limpo, irmãos. Precisamos ter um coração puro. Ser limpo significa não ter pecado, oculto, tá bom? Lembre uma coisa, ser limpo não significa não ter pecado, porque nós pecamos. Eu peco, você peca, nós pecamos todos os dias. Então, quando se fala de ter um coração limpo, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles viram a Deus. Não é aquele tipo de pessoas que nunca pecou. Nós pecamos. A nossa natureza, irmãos, é pecaminosa. Nossa natureza é caída. Como que nós vencemos o pecado, pastor? Quando nós andamos em espírito, tá bom? Mas quando eu deixo de andar em espírito, eu peco. Quando eu peco, a misericórdia de Deus, ela me alcança também. Então, ser limpo não é não pecar. Ser limpo é como ele disse ali, há muitos que não podem ter revelação pelo simples fato de ter um coração impuro diante de Deus. Não é suficiente ter um coração limpo, precisamos ter um coração puro. Ser limpo significa não significa ter pecado oculto. Melhor, significa não ter pecado oculto. Porque a gente peca, mas se confessa, abandona e Deus dá graça. Significa a apropriação completa do perdão do sangue de Jesus. Mas quanto a ter um coração puro,
não é simplesmente uma questão de pecado. Eu disse do copo de água. Um copo de água pode ter água limpa, porém se mistura, né? Exemplo, água com açúcar, um pouquinho. Portanto, há corações limpos que não são de todo modo puros. É aquilo que eu falei. Você pega um copo com água, você compra água no mercado, aquela água mineral, pega lá, aí você pinga uma gotinha de esgoto. Ela não tem o poder de sujar toda a água. A água vai ficar branca ainda, vai ficar limpa. Você só dá uma pingadinha. Se você saber que tem uma quantidade muito pequena de água de esgoto naquela água, você não bebe. Você vai olhar, ela está limpa, mas ela não está pura. Você olha, ela está transparente. Você vê do outro lado, mas ela não está pura. Então, não basta eu ter só um coração limpo, né? Ou seja, um coração limpo, mas tem que estar puro. Limpo por quê? Porque eu peco, eu confesso, mas não há maldade no meu coração, maquiação contra as pessoas, mas essa parte aqui é uma das principais. O pecado oculto ele vai criando cascas, camadas. Provérbios, se eu não me engano, Provérbios vai dizer, irmãos, que o pecado não confessado ele apodrece os ossos. Os irmãos entender. Como assim, pastor? É como se ele apodrecesse os ossos das pessoas. Vai criando um peso muito grande, enorme na cabeça da pessoa. Muito grande. Irmãos, eu disse na aula passada, a Igreja Católica ela tem um costume, o povo até acha louco, mas uma pessoa que, os irmãos têm ideia, ele vai no padre, ele confessa, ele sai de lá livre da culpa, ele se sente livre. Os irmãos, quem confessou com o padre antigamente? Não sei como é que você saía. Como é que você saía de lá? Você entendeu? Pastor, da mesma forma, tem que ser algo que te condena muito. Aí você procura ele, conversa, dá lá, ora umas 1000 Ave Maria, não sei quanto 1000 Pai Nosso, e está resolvido o seu caso. O negócio não está na reza, o negócio está em que você falou. E você se arrependeu. A Bíblia fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu disse, existe coisas, irmãos, que nós temos que confessar a Deus. Existem coisas que, às vezes, você confessa a Deus, mas ainda fica um negócio para trás. Isso é uma coisa muito difícil, eu não quero entrar nessa área agora. Existe pecado que não adianta só confessar para Deus. Existe pecado que eu tenho que confessar. Assim, qual é o pecado que eu, além de confessar a Deus, eu tenho que confessar com outras pessoas? Aquele que eu não consigo me libertar, irmão. Existem pecados que você não se liberta dele. Você vive amarrado nele. Você já pediu perdão para Deus, você já confessou para Deus. Então você tem que chamar uma pessoa, uma pessoa que você confia. Uma pessoa que você sabe que é uma pessoa de Deus. Está acontecendo isso na minha vida. Eu não consigo me libertar. Entendeu? E a pessoa tem que ser muita confiança e de oração, porque aí depois a pessoa, dependendo do cabelo do pecado, porque pecado tem cabelo, né, irmão? Já ouviu falar? Pecado cabeludo? Então, assim, dependendo do pecado, as pessoas vão olhar para você diferente. Nossa, mas a irmãzinha, eu achava que a irmãzinha é tão santa, né? Olha a situação da irmã. Ou irmão, meu Jesus de Nazaré. Então, assim, tem que ser uma pessoa muito de Deus, irmão, para quando você acabar de falar para ele não te olhar diferente. Entendeu? E a pessoa tem que estar preparada para receber aquilo que ela vai ouvir da pessoa. E não tratar a pessoa de forma diferente de nada. Você está entendendo? A pessoa chega, pastor, matei uma pessoa há 30 anos atrás. Aí, como é que você vai fazer? É obreiro. Você já viu que tem coisa, irmãos, que Deus perdoa, mas o homem não perdoa? Então, sim, essa é uma área, irmãos, de quebra de maldição, que eu já mexi muito. Eu corro disso demais, porque é muito peso que você carrega nas suas costas, irmão. É só Deus para ter misericórdia. Então, assim, é uma área muito profunda mesmo, que, olha, é uma área abençoadora, é uma área que liberta pessoas. Por quê? Por que liberta? Porque confessa. E como que confessa? Do coração. É igual uma mulher procura uma pastora e fala, eu fiz pede para orar, e a gente vai orar, e Deus revelou que tinha foi feito um aborto. Na vida da mulher fez um aborto. Eu fiz um aborto mesmo, mas
Mas assim, não tinha arrependimento no coração da pessoa. E a vida da pessoa estava toda amarrada. Tudo que a pessoa fazia tinha morte. Porque um aborto, irmãos, quando não há arrependimento nele, tudo que a pessoa vai fazer depois gera morte. Então tudo que essa pessoa começava a fazer gerava morte. Eu não entendo porque isso não vai, eu não entendo porque aquilo não funciona, porque aí foi orar, Deus revelou isso aqui. Só que a pessoa veio confessar, daí um exemplo, Deus mostrou, teve isso aqui, teve. Então vamos confessar, mas da boca para fora. Aí muda. Aí o que teve que fazer? Fazer o seguinte, a gente vai orar, o Espírito Santo de Deus trazer em você um profundo arrependimento. O Espírito Santo pode, pastor? Pode. Porque não adianta você falar, eu matei um cara 30 anos atrás, eu matei. Mas e cadê o pesar? Cadê a? Né? Cadê a? Aí foi para casa, a mulher foi para casa, e aí tem que orar. Aí o que a pastora faz? O que a pastora fez? Olha, o que você fez? Você abortou uma geração inteira. Começou a abrir o olho da pessoa e falou assim, você abortou uma geração. Esse filho ou filha ia ter filhos, e hoje talvez seria neto. Um exemplo, se tivesse te abortado, você não teria esse filho, você não teria aquele filho, você não teria aquela neta, você não teria uma geração para te seguir. Aí quando foi à noite, diz que aquilo o Espírito de Deus começou a martelar na cabeça dela, para ela. Aí, quando foi 3 horas da manhã, ela liga, irmãos, angustiada. Por quê? Porque aquilo veio à tona. Porque imagina aqui, irmãos, eu falo por mim, se a minha mãe tivesse me abortado, eu não teria os meus filhos. Vocês não me conheceriam, entendeu? Os meus filhos não viriam. Então, quer dizer, com quem aborta imagina lá atrás, imagina há 100 anos atrás, uma vida, como essas pessoas, hoje uma pessoa só de 100 anos atrás, já teria muitos. Então, assim, a pessoa tem que cair a ficha. Aí, quando caiu a ficha, aí em plantos, aí no outro dia orou, aí a pessoa sentiu perdão. Sentiu perdão sobre a vida da pessoa. Então, assim, não é remorso, é arrependimento. Porque o remorso, irmão, é diferente do arrependimento. Você, como se jogasse em cima da mesa um negócio, não, o outro, olha, os irmãos sabem, né? Judas, ele teve remorso. Pedro se arrependeu. De tal modo que ele chorou, mas Judas também chorou. Mas tem muitas pessoas que choram de remorso dentro da igreja. Remorso é uma coisa, mas arrependimento é outra coisa. Arrependimento, irmão, aquele que você arranca soluço da sua alma. Se você pudesse voltar atrás, mas o remorso também faz assim, pastor. Só que o remorso daqui 3 dias a pessoa está da mesma forma. Muitas vezes teve remorso na mente da pessoa, não arrependimento. Entendeu? Vamos continuar lá. Então, assim, passa para o próximo, Pedro, para nós. Qual é isso? Ter um coração puro significa ter um coração sem mistura, tá bom? Eu tenho um coração puro, a ponto de você olhar para mim, você não vê nada, mas tem uma pequena gotinha de esgoto lá dentro, bem pouquinho, que ela é tão pouca que ela se ajuntou junto com a água, que eu olho de um lado para o outro, eu não vejo a sujeira. Então, o que acontece? Ter um coração puro significa ter um coração sem mistura. Não tem aquele pinguinho de água, tá bom? Não tem aquela coloração bem, né? Que pode tentar querer mudar um pouquinho a cor da água. Se o nosso coração está cheio de coisas profanas, fica difícil enxergarmos as coisas do Espírito. Existem muitas pessoas, né? Ali mudou o negócio ali, ter um coração puro é ter um coração para Deus. Quanto mais tenho eu, como diz Davi, Salmo 73, verso 25, quem mais tenho eu no céu, não há outro em que eu me comprazo na terra. Foi Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, né? Ou seja, por causa do seu prazer inteiramente colocado na presença de Deus. Ou seja, Davi disse isso. E Davi foi um homem terrível. Nós falamos na aula passada aqui no finalzinho.
Um homem que não chegou, Saul não chegou nem aos pés dele. Mas só que Davi era aquele que pecava, os cabelos para fazer trancinha nos pecados de Davi, mas ele confessava, ele se arrependia, né? Enquanto Saul ele pecava e ele mudava um instante só, depois ele estava lá fazendo de novo. Os irmãos prestou atenção, entre o pecado de Davi e o pecado de Saul, Davi ele caiu uma vez só em cada parte. Você não vê ele repetindo os pecados dele. Ele adulterou, mas foi uma vez só. Ele matou, foi uma vez só. Ele fez coisas erradas, tudo que ele errou, ele fez uma vez só. Quantas vezes Samuel chegou diante de Saul, disse: Saul, por que você fez isso, rapaz? Samuel demorou para fazer o culto, um exemplo, o sacrifício, ele foi lá e fez. Foi lá, assumiu o lugar do sacerdote. Irmão, Davi comeu pão da preposição. Davi comeu pão que era só para o sacerdote. Você entendeu? Então, assim, Saul fez tanta coisa e repetida. Deus falava: vá para tal lugar, Saul, mata o rei, mata isso, faz isso, faz isso. Ele foi lá, matou o povo, mas deixou o rei vivo e trouxe os animais. E Deus não queria. Então não foi uma vez só que ele desobedece a Deus. Ele fez muitas coisas que aborreceu. Deus dava ordem para Davi, era uma ordem só: faça tal coisa. Ele ia e fazia. Vá para tal lugar. Ele ia e fazia. Então, assim, a diferença deles é muito grande. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pecou demais. Errou muito. Mas toda vez que ele errava, ele chegava diante de Deus e ele perdoava. Irmãos, Deus, ele não tem problema com o pecado, você sabe disso. O problema com o pecado é nós, é a gente que se lasca. A Bíblia fala que Deus, ele ama o pecador, ele odeia o pecado, nesse sentido. Por quê? Porque o pecado nos afasta da presença dele. A primeira tendência quando a gente peca é se afastar, não orar, não ler Bíblia. Por quê? O pecado envergonha a gente. Aí, irmão, você tem que ter a cara de pau. Isso que é o problema. É conhecer a graça de Deus, que é pela graça de Deus. Deus sabia que eu ia pecar, Ele sabia. Irmão, todos os pecados que eu vou cometer daqui para frente, Deus já sabe. Deus não muda comigo. Um exemplo, eu estou aqui hoje, estou aqui na presença de Deus. Deus livre, amanhã eu caio. A graça de Deus hoje é a mesma. Ele não é igual eu com você, que eu já estou desconfiado que você está me traindo, eu já começo a me afastar de você. Ele está comigo até o último instante. E quando eu peco, sou eu que saio, não é ele. Ele continua. Para entender isso, irmão, você tem que pedir a graça de Deus. Não é pecar e pá, pecar. Não, a gente cai, a gente erra também. Mas quando errar, quando você cair, lembra da graça, do sangue de Jesus. Pastor, mas não tem coragem, mas isso que é o problema. O diabo, ele faz isso. Ele envergonha para que você não chegue diante de Cristo e se arrependa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele tinha cara de pau. Não, a gente fica isolado no canto, irmão. Chororô, achando que o Espírito Santo vai lá: ô meu filho, vem cá, você pecou. Irmão, você que saiu, então você que tem que voltar. É o filho pródigo que saiu, ele que tem que voltar. Então você tem que voltar. E daí, pastor? Daí que a diferença era essa. Davi, né? Deus, ele sabe, por exemplo, Deus sabe todos os meus pecados. Ele não vai mudar com você, é você que muda com ele. Desde quando eu pequei, e agora eu pego meu pecado, eu embalo meu pecado, eu abraço meu pecado, eu me afundo com meu pecado, eu não confesso meu pecado. Pastor, mas eu tenho vergonha, eu pequei ontem, aí eu vou hoje, eu peco de novo, depois eu peco de novo, eu continuo pecando. Todas as vezes que você entrar na presença de Deus pedindo perdão você pede perdão para Deus, a Bíblia diz que Ele não vai lembrar mais. Esse que é o problema. Mas será, pastor, que é assim mesmo? Porque fica um negócio estranho, né? Irmão, você vai ver quando a gente começar a falar da graça e a justificação. Aí os irmãos vão entender isso. É aquilo que eu tenho falado no domingo de manhã na maturidade. O que Cristo fez na cruz do Calvário, um exemplo. Quando a gente entra na presença de Cristo, quando eu peco e quando eu chego na presença dele, que eu confesso meu pecado, Deus não olha, Ele não me vê mais, Ele vê Cristo em mim. Aí Deus me perdoa. Porque quando eu confesso, quando eu me chego na presença dele, todas as vezes, eu errei, eu pequei. Deus, Ele não olha mais o Israel, Ele vê o Cristo. Então, assim, a graça de Deus, o perdão de Deus, eu não sei se eu estou confundindo os irmãos, tá?
Essa graça aqui, irmãos, você pecou, então assim, buscou a misericórdia de Deus, Ele não vai te ver, Ele vai ver Cristo em você. Por isso que Ele perdoa. Tá? Talvez você não está preparado para ouvir isso ainda. Mas quando chegar na parte da justificação e na parte da graça, aí você vai entender o que é isso. Tá bom? Pedro, passa para o próximo para nós lá. O oitavo fator para ter a revelação dentro da palavra é ter um coração sem véu. Pastor, mas que coisa de coração, não é coração puro, é coração limpo, é coração com luz, coração que acende, um monte de coisa de coração, e tudo baseado no coração. Que raio de coração é esse? Os irmãos sabem, lembra da alma? Quais são os três? Agora eu vou pegar os irmãos. Quais são as três funções da alma? Isso, ó, tem uns crentes vivos aí. Mente, vontade e emoção. Entendeu? Quando fala de coração, irmãos, está ligado à alma. Bom? A alma, sentimento. Então a mente, a vontade e a emoção está ligado a ela. O espírito, quais as três funções do espírito? Intuição, comunhão e consciência. Os irmãos tá no manto aí. Então vamos lá. O oitavo fator é ter um coração sem véu. Poxa, vamos lá, 2 Coríntios 3,15. 2 Coríntios 3,15. 2 Coríntios capítulo 3, verso 15 diz assim: até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Um exemplo, eu vou ler o 14, para os irmãos entenderem. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Verso 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Verso 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Tá? O que Paulo estava tentando falar isso a respeito do véu? Os irmãos sabem que aí a cristã do Brasil pega esse negócio e coloca o véu na cabeça. Irmão, aquele povo não tem revelação. Não estou generalizando, viu, irmãos? Tem muito. Conheci algumas pessoas dali que são crente mesmo. Conheci. Mas a maioria, irmãos, é um espírito de ignorância. Por quê, pastor? Porque não lê Bíblia, porque a visão deles é aquela. Aí quer privatizar Deus. A salvação é só aqui. Está por fora, né? Tem que fazer isso para poder ir para o céu. Então Paulo está dizendo até hoje, irmãos, veja bem, mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando fala a respeito de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo está nos dizendo aqui que há um véu sobre o coração dos judeus, que os impede de enxergar a revelação de Jesus. E que véu é esse? É o véu do tradicionalismo. Tá? Essa parte é muito interessante. Um exemplo, irmãos, o judeu não convertido ao Messias, mas o judeu, quando você vai a Israel, irmãos, eu oro a Deus para um dia você ir lá. Quando você vai a Israel, você vai ver os judeus ortodoxos, você vai ver os judeus de outras linhagens. Eles não creem em Cristo. Eles não creem. Eles estão esperando o Messias há mais de 2000 anos. Tem uma porta lá em Jerusalém que está fechada, que o Messias vai entrar por lá. Eu falei já um tempo atrás que você quer pegar um judeu, pergunta para ele sobre Isaías 53. Pergunta para ele Isaías 9. O que você fala? Irmãos, eles perderam o tempo. Por que eles perderam o tempo? Eles sabem que Jesus veio, mas eles não querem aceitar. Por quê? Porque o coração deles está com véu. Que véu? Tradição da religiosidade. A religião não deixa ver, irmão. A religião tampa. Eles não querem aceitar. Que Cristo já veio. E eles perderam esse tempo. Porque Jesus vai vir agora, irmãos, na terceira vinda de Cristo. Por que a terceira, pastor? Porque assim, irmãos, a primeira ele veio como nasceu na Virgem. A segunda ele vem buscar a igreja. E ele vem como um ladrão na noite, num abrir e fechar de olhos, como disse a Bíblia, que
só a igreja que vai ouvi-lo. É não abrir e fechar de olho. Assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se ele vem como um ladrão, então ninguém vai ver. Agora, a terceira vinda, ele virá, e a Bíblia diz que ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E todo olho vai ver ele. Aí eu quero ver o que eles vão fazer com o Messias. Aí ele tinha que vir, nascer de uma virgem, crescer entre nós, fazer o que ele tinha que ter feito. Mas Jesus já vai vir pronto, né? Jesus já vai vir pronto. Então por que eles não entendem isso? Por causa da religião. Irmão, a religião foi levantado entre nos continentes, foi feita uma reunião, está na internet. Pastor, nem tudo está na internet é verdadeiro. Irmão, a gente faz umas pesquisas lá, e segundo as fontes, é verdade, porque cada continente se levanta um demônio. E um dos demônios mais poderosos que tem é o demônio da religião. Demônio da religião, religiosidade. Aí você pega desde crente até o extremo do muçulmano. Você pega crente católico, você pega hinduísmo, você pega budismo, você pega... Irmão, todas elas. E um dos demônios mais fortes que existe hoje, que imperando entre as religiões, entre o povo, é o demônio da religiosidade. Pela religiosidade se mata, pela religiosidade se joga para fora da porta da igreja, pela religião, irmãos, te condena, te taca pedra, desde a época de Cristo lá, era isso aí. Então, por que eles não conseguem enxergar Jesus, o Messias? Por causa do véu. O véu está onde? O véu da religião, o judaísmo, cegou eles. Por que tem gente dentro da igreja evangélica, irmão, que nunca vai? Por quê? Porque a visão dele está aqui, ó, na placa. Nos usos e costumes. Eu sei que tem que ter ordem, tem que ter decência. O homem, a mulher tem que vestir honestamente, decentemente. Eu sei que tem, irmão. Só que tem pessoas, a gente sabe disso, irmão. Quantas pessoas foi mandado para fora da igreja por causa do cabelo, por causa de coisa, tanta coisa. Quantas pessoas? Antigamente um pastor, irmão, que ele disciplinava criança, que ele chegou na rua, as crianças estavam brincando de bola, disciplinou as crianças, irmão, você entendeu? A cabeça. Então assim, o que a religião faz? Ela coloca um véu e eu não consigo enxergar. A religião não deixa você ver uma pessoa do cabelo curtinho e falar que ela foi batizada com o Espírito Santo e ela está cheia de Deus. Porque na minha cabeça não entra, na minha cabeça o cabelo tem que estar arrastando no chão. A minha cabeça, o cabelo da perna tem que ter pelo menos uns 10 centímetros. Tem que estar, irmão. A minha cabeça é assim. Na minha cabeça, uma igreja de folga, que é a igreja com os irmãos estão um pendurado em cima do outro, cheio de para ir para cá, tudo, aquele pentecoste, aquela coisa. Aí você vai fazer um levantamento da ficha dos irmãos, compra, não paga, é mais enrolado, não sei do que, o outro bate na mulher, o outro trai, o outro engana. Aí chega aquele pentecoste todo, é de Deus? Não estou dizendo que não é. Mas na minha cabeça de religião é isso. Só presta esse não presta. Esse vai para o céu, esse não vai para o céu. Esse é fogo, esse não é fogo. Então assim, eu não posso viver isso. Entendeu? Eu tenho que me libertar da religião e voltar só para dentro da palavra de Deus. Dentro da Bíblia. Eu louvo a Deus que Deus abriu os olhos do nosso pastor. Irmãos, e olha, quando aconteceu toda essa reviravolta que Deus abriu a mente dele, ele falou, ele cansou de vidas, vir para a igreja, as pessoas aceitavam Cristo e ia para outro lugar. Porque não pode usar calça, não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode pintar cabelo, não pode fazer o quê, não fazer não sei o quê, não sei o quê. A mulher tem que estar bonita para o esposo, irmão. O esposo tem que estar bonito para a mulher. A mulher tem que se produzir para o esposo, né? Aí, irmão, aí está lá a mulher, né? Aquela coisa toda, tem até bigode. Já parou? Tem até bigode. Aí fica igual antigamente, irmão. O marido a 100 metros e a mulher atrás com 7 meninos puxando pela mão. É a figura de crente. E a irmã toda desmantelada, toda cheia, toda estranha, toda coitada, toda porque não podia. Aí o que vai? O irmão vai olhar para o outro. Entendeu? E isso nunca teve na Bíblia. Isso é religião.
A Bíblia diz onde há Espírito de Deus, há liberdade. Você tem liberdade. Só que uma coisa é certa, a mulher casada veste o marido. Vestiu a roupa, como é que eu estou? Tá bom. A mulher solteira veste para Cristo. O Espírito de Deus. Então, o que acontecia? Acontecia que um dia ele foi orar, pastor, aquela prova, e ele foi nesse apartamento com uma família, chegou lá, tem uma pastora da quadrangular, com um cabelinho bem curtinho. Alguns irmãos aqui mais velhos, como que o nosso pastor antigamente ele era? Ele fala que ele tem mensagem, irmão, que se desse 1 milhão ele não soltaria. Aí todo mundo orou, conversou, ele orou pela família, no finalzinho eu posso orar pelo Senhor e agora? Você vai receber a oração de uma mulher, que tem um cotoco de cabelo, nem cabelo não tem. E ele disse, né? Ele também não queria ofender a família. Os convidados. Pode. Ela tacou a mão no peito dele. E Deus foi falando coisa que só ele fala, só ele sabia. Coisa que ele sabia no pensamento dele, coisa que estava no coração dele. Foi mais ou menos uma meia hora de moeção. Quando ele viu, ele estava tombado no chão, chorando, porque ele falou assim, ó, daquele dia Deus abriu os meus olhos, o véu se abriu como se tirasse da minha cabeça. Eu falei, a partir de hoje não vou ser mais religioso, vou pregar a palavra de Deus. A gente ensina, você faz errado se você quiser. Se você quiser vir ministrar, o problema é teu, entendeu? Mas daí, pastor? Daí que quando ele cai, Deus tirou aquilo. Irmão sabe, muita gente, quando ele falou, irmãos, a partir de hoje, a igreja não tem mais o costume, muita gente saiu, embora. Aqui quando a gente também veio aqui falar, irmão, não tem mais os costumes na igreja. Saiu também gente. Entendeu? Não, pastor, tem que ter doutrina, é bom ter doutrina. Tem que ter esse negócio, então tenha você. E seja paciente com aquele que está chegando, né? Aí sim, quer continuar, continua, fica lá. Mas isso cega as pessoas. Não deixa você ver um movimento. Porque assim, você vê uma irmã fora da direção, você fala que ela não está, porque você julga pela aparência. Mas para você ver uma irmã no Pentecoste, ela tem que ter a saia grande, roupa grande, aí para você dá bom. Então isso vai perturbar você, vai deixar você meio problemático depois. Então assim, o que ele está falando lá? Por que eles não conseguem enxergar? O véu do tradicionalismo. Porque há tantos que não se rende às evidências do batismo com o Espírito Santo. Não aceita, irmão. Eu lembro que na época que eu fui consagrado no Chico Neto, a gente estava... Era um Pentecostes dentro da igreja. Tinha fogo, pastor? Tinha. Por que não tem fogo? Porque deixou de orar, irmão. Porque a gente orava mesmo. Irmão, lembro que a gente fazia 40 dias de monte, direto. Mas não é por causa do uso e costume, porque a gente deixou de orar. Porque se a gente voltar a orar, a mesma coisa vai acontecer. Não está na roupa, não está no cabelo. Está porque nós deixamos de buscar. Eu relaxo, né? Nesse sentido. E daí, pastor? E daí que nós estávamos lá para poder batizar, para receber a consagração. Aí tinha um cara do lado, dizendo assim, onde já se viu aquilo ali? O cara era presbiteriano. Já se viu um negócio daquilo ali? Aonde que o Espírito Santo faz uma coisa dessa? Aonde que o Espírito de Deus vai se manifestar? Já viu aquela história, irmão, de falar? Isso aí tem lá na macumba. Isso aqui, ó, tá vendo esse negócio aqui? Isso aí aconteceu na macumba. Aí a pessoa esquece que o diabo é que copia. Deus não copia nada. Eu só sei, não sei, irmão, o que aconteceu, parece que veio uma bola de fogo lá de baixo e pegou, irmão. O irmão caiu assim, foi sapato para um lado, óculos para o outro, ficou retorcendo, irmão, pro chão assim. Um amigo dele do lado dando risada. Você tem que ir. Estava criticando agora está ali, ó. Deus, ainda bem que o Espírito de Deus se apoderou dele e eu acho que foi uma lição muito grande. Eu estava do lado, eu vi aquilo lá. Então, irmãos, tem pessoas lá que ele até, um exemplo, porque há tantos que não rende as evidências do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, até para batizar com o Espírito Santo, a pessoa ele tem que julgar quem que pode e quem não pode. Quer ver, irmão, um crente religioso ficar louco? É chegar uma pessoa no primeiro dia, todo cheio de maquiagem ou cheio de balangandã, e no mesmo culto Deus batizar com o Espírito Santo. Ele fica louco. Você se viu, gente? Eu estou 150 anos dentro da igreja, nem um arrepio do Espírito Santo eu sinto. Agora o cabo chega aqui ontem,
já está aqui pulando, até falando em línguas estranhas. Fora, ele fica louco. Por quê? Porque a pessoa está no tradicionalismo. Tem que se libertar, pedir para Deus abrir a mente. Entendeu? Eu sei que tem liberdade demais, um dia vai ser cobrado. Eu sei que nessa liberdade tem gente que exagera, irmão. Não é por quê? Passa da casinha também. Então tem que ser moderado. Ou seja, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar essa graça. Então vai lá. A história, irmãos, comprova, né, o crescimento da igreja. Os sinais comprovam, né, a maturidade das vidas. Então, ainda dizem que tudo é mentira. Só pode ser por causa desse véu que está posto sobre o coração deles. Não é Deus quem coloca o véu, somos nós mesmos. Quando nós enrijecemos em um conceito natural e humano, estamos colocando sobre o nosso coração um véu que nos impede de enxergar novas revelações. É igual maneiras, um exemplo, palavras. Os irmãos têm que entender, nesses últimos dias, a gente sabe que vai levantar doutores, mestres, pregando outras coisas. Irmãos, é tão simples de entender isso. Pode levantar o doutor da onde que for. Ele colocando Cristo no lugar de Cristo, não tem problema. Ele não pode, irmão, tocar em Cristo, na doutrina. Ele não pode tocar na palavra, no sentido certo. Ele não pode vir diminuindo Cristo, tirando o Espírito Santo do lugar. Irmão, a igreja é essa, a palavra é essa. Cristo exorta, corrige, consola e conforta. E toda a mensagem tem que ser cristocêntrica, pronto. Cristocêntrica. Tudo Cristo tem que estar no meio. Ele tem que ser o alvo, ele tem que ser tudo. Entendeu? Então, assim, até questão de palavra, às vezes a palavra porque assim, esses últimos dias eu creio, irmãos, que a revelação da palavra, Deus quer mostrar coisas que a gente não compreendia, que a gente não entendia, que a gente não tinha noção das coisas. Deus, Ele quer mostrar para a gente coisas que estavam enterradas e é tempo disso. Mas mesmo que eu falo para os irmãos, eu tenho ouvido, eu tenho aprendido coisas que eu me assusto. Eu me assusto, irmão, porque eu falo, mas puxa Deus, como é que pode isso aqui? Como que era isso? Antigamente a gente não via isso, agora a gente vê. Eu fico assim, meio assim. Irmão, tem coisa que eu não passo nem para a igreja. Porque enquanto não entender, enquanto aquilo não vir para o meu coração, eu não posso passar para os irmãos, porque eu não posso jogar uma coisa aqui para deixar você depois também igual eu. Então, assim, tem muita coisa, irmãos, que talvez eu não entendo hoje, amanhã também não, depois também não, mês que vem também não, mas no outro, aí a luz acende. Ah, rapaz, irmão, você já viu uma conta de matemática? É só você sentar e esfriar um pouquinho a cabeça, depois de uns 3, 4 meses, aí você vai, puxa Deus, né? Você sabia que é assim? Tem coisa dentro da Bíblia que é assim, irmão? Coisa dentro da Bíblia que é assim, a gente acha que não, mas puxa, como que é isso aqui? Coisa que, irmão, olha, é só você ler as cartas que Paulo escreve que você vai ficar boiando. Para você não boiar, você tem que pedir essa graça de Deus de compreender o que Paulo está tentando dizer. Entendeu? E então, a religião, esse véu, a gente podia ficar muito aqui nesse assunto aqui. Então você pode ver questão do Brasil, testemunho de Jeová, irmãos, a gente, né, os batistas, os presbiterianos, se achar irmão, quando você achar uma pessoa que é livre, liberta da religião, ele vai te tratar você normal. Você é da onde? Eu sou da igreja fulano. Não tem problema. Que ministério que você é? Da igreja fulano e tal. Então, para ele, placa não interessa. Interessa que você tenha aprendido dentro da palavra de Deus. É bom, pastor, ser, como é que chama, conservador? É bom em algum sentido. Aí depois essa conservação não é muito boa, não. E ela estraga a vida da pessoa. E esse véu, eu espero assim que nós aqui, irmãos, Deus venha libertar a gente disso. Da religião. Da religiosidade. O problema do judeu foi esse. Eles não conseguem enxergar Cristo. Então tem pessoas que
ele enxerga o uso e costume depois da pessoa. Primeiro é o uso e costume, depois você que se lasque. Quantas vezes lá em cima, chegava pessoas de calça na igreja, tinha uma irmã na porta, quando a irmã ia saindo, ela falou, visitante, dá para você vir de calça no outro culto? É visitante, irmão. Até isso a gente passou. Entendeu, irmão? É igual brinco. Tem gente que não consegue ver o outro de brinco. Para ele é um escândalo. Se você chegar aqui com o cabelo curtinho, vai ser um escândalo. Então, irmãos, isso é religião. Você tem que pedir para Jesus te libertar disso. Quer ser conservador, seja você. Quer andar no uso e costume, ande você. Mas enxergue Cristo na vida da pessoa do jeito que ele está. Então, esse é o 8º fator para receber revelação dentro da palavra. Um religioso, ele sempre vai ter dificuldade de receber revelação. Revelação o quê? A palavra, o espírito por trás da letra. A essência, aquilo que... Ele só vai entender aquilo que a letra está dizendo. Tá? Ele nunca vai entender de verdade, irmãos, porque a palavra é espírito. Jesus disse isso, né? Está escrito aqui, mas ela é espírito. Então é isso que eu quero receber, que eu preciso receber esse espírito, para que ele possa mudar a minha vida, mudar a minha história. E quando eu sou religioso demais, eu não consigo enxergar isso. Durante toda a história, esse fato pode ser percebido, né? Deus sempre usa um homem para trazer uma revelação, tá? Toda a história, desde Adão até no último, Deus sempre vai usar alguém para trazer uma revelação. Sempre vai trazer. Usou Abraão para trazer, usou Paulo para trazer, usou Moisés, usou vários homens para poder trazer uma revelação. Mas esse mesmo homem, veja bem, de novo, resiste às novas revelações que Deus quer trazer através de outro. Um exemplo, Deus está me dando uma revelação aqui. Aí de repente Deus levanta o pastor Saulo lá, na quadrangular, ou outro pastor, e uma revelação de um crescimento para a igreja dele. Às vezes eu vou ficar, entendeu? Isso que eu não posso. Então assim, um exemplo, hoje qual que é o movimento que tem? A célula, tem lugar que dá certo, tem jeito que não dá. Então assim, eu não posso criticar. Tem outros que já têm uma visão de trabalho, outros já têm outras, né? Então assim, a igreja está crescendo. E qual que é o segredo da igreja? É célula, vamos para a célula. Mas aí eu não posso criticar eles. Esse negócio não dá certo, não sei o quê. Então assim, eu não posso aceitar. Um exemplo, Deus sempre usou um homem para trazer revelações novas. Um exemplo, dentro de uma cidade, Deus vai usar algumas pessoas. Eu não posso dizer que só nós que temos. Deus está usando, Deus que use quem Ele quiser. Eu tenho que ter a minha mente aberta para isso. Entendeu? O movimento. A tal lugar. Então veja bem. E tem pessoas que ele vai relutar, ele vai resistir. Mas esse mesmo homem, de novo, resiste às novas revelações que Deus quer trazer através de outro. Porque só para mim. Mas se Deus levantar outro, eu já vou começar a ficar meio, na verdade, ciúme. Né? Tem que ser só para mim. Veja bem, através de outros. Deus não para. Nós é que endurecemos em nossas tradições humanas, irmãos. Entendeu? Deus não para. É a gente que para, é a gente que endurece as tradições, é aquilo outro. É um exemplo, igual aqui na igreja. Qual que é o nosso costume de culto? Alguém abre, vai orar, lê um texto, aí depois passa para o louvor, depois do louvor vem a oferta, é uma oportunidade, aí vem a palavra. E se a gente fazer diferente? E se a gente já chegar aqui na igreja, irmãos, já orar e já começar a palavra? Pastor, não pode, porque tem que ter a preparação para falar, aquela coisa toda, assim. Né? Como é que eu vou fazer? E se eu quiser chegar, irmão, amém, irmão, vamos recolher a oferta? É tradição, né? A gente sabe que o louvor, a gente come tudo, a gente sabe que a gente começa. Uma vez eu fui num lugar que a oferta, começou o culto que já fez a oferta. Daí,
Aí você vai no lugar, irmão, que o povo pega o pão, pega um pãozão caseiro desse tamanho e sai repartindo. Pego aqui um pedaço, eu dou para a irmã, dou para o Itamar e vai passando de banco em banco. Você vai ficar escandalizado? A ceia, o pão passando na mão de cada irmão. Cada irmão. Aí vem um negócio desse tamanho, aí passa por primeiro, vai indo. Quando acaba aqui, o diácono está aqui com a jarra, coloca e vai indo, cada um vai bebendo. Mas nossa tradição, não pode ser fermentado, né? Senão ela é vinho mesmo. Eu sei que é. Entendeu, irmão? Então sim, então você tem que cuidar, você pode se escandalizar com alguma coisa. Entendeu? Nossa, mas eu tenho só 150 anos de crente, eu nunca vi um negócio. Você vai ficar muito tempo, você não vai ver muita coisa ainda. Então sim, é costume nosso, mas qual que é o costume certo, pastor? Começa tudo que começa uma oração. Qual que é o costume? A gente canta. O que é o canto? Preparação para receber a palavra, vai abrir o teu coração, né? Aí o seu coração vai ficar mais macio, né? Aí entra a segunda parte, que a gente fala que é o culto, né? Que é a oferta, que essa parte aí. E tem lugar, irmãos, que eles fazem o louvor, entra para a palavra, e no final do culto é que eles fazem a oferta. No final do culto faz. Então, assim, a tradição, irmão, são tradições, coisas nossas também, tem coisa, né? Se desejamos revelação, devemos abrir a mão de tradições humanas. Tem coisas que não tem como, né, irmão? Não é tradição humana, tem coisa que é da Bíblia. O que está na Bíblia não pode ser mudado. Tem coisa que é uso e costume do cara que colocou. Um exemplo, vamos pegar, eu vou começar a pregar com o kippar. O que é o kippar? É o misterinho do judeu na cabeça. Eu esqueci o nome que o judeu fala. Sabe aquele manto que o judeu põe? Como chama? Esqueci o nome. Não sei se você já viu que tem muitas igrejas agora usando. Aqui lá, quem usava era um rabino judeu. Ele usava, fora a escola sacerdotal, ele usava não lembro agora, está aqui. Então assim, é igual a gravata. Lembra, irmão, da gravata? O pastor vai pregar sem gravata? Onde já se viu um negócio desse? Pastor não pode pregar sem gravata, gente. Tem que usar gravata. Entendeu, irmão? Não pode. Imagina eu de tênis, de calça, de camiseta em cima do altar no domingo. O que você faz? Vou embora para casa. Vou embora para minha casa, pastor. Se você vai numa reunião você vai nesses negócios aí, todo mundo vai de terno, gravata, tudo bonito, tudo certinho. A gente faz por etiqueta, né? Vamos colocar assim Irmão, vamos dizer, eu sou embaixador de Cristo, né? Por eu ser embaixador, então eu tenho que estar bonitinho. Essa é a nossa visão. Mas o dia que eu vim de calça de tênis, de camiseta, você não dizia não, né? Dizia não, né? Porque Deus não está ligando para isso, viu, irmão? Deus não está ligando para isso. Isso é etiqueta para nós aqui. É bonito, pastor? Vê? É bonito, irmãos. Vê lá, o pastor tudo jeitadinho, tudo bonitinho, barbinha feita. E se eu deixasse a minha barba igual do Felipe Melo, o que vocês fazem? Já viu o Felipe Melo do Palmeiras? Ninguém esse jogo Palmeiras aqui, né? Desse tamanho aqui, ó. Careca, irmão, com a barba desse tamanho. São tradições. Irmão, Paulo quando escreve que é honroso a mulher ter cabelo crescido, mas ele vai falar que é desonroso o homem ter o cabelo crescido. Pastor, mas se for para olhar época, tempo dentro da Bíblia, para quem que ele estava falando aquilo, a gente vai achar um monte de coisa, né? Eu não sei se os irmãos sabem que ele era cidadão romano, mas sendo filho de pai e mãe judeu. Nasceu em Roma, mas tendo os pais e mães judeus, mas ele era romano, ele tinha cidadania romana. E um romano ter um cabelo crescido e barba crescida era desonroso naquela época. Os irmãos vão ver que Corintos, as cartas de Corinto, as cartas de... Aquela cidade, irmãos, era entre a Grécia, entre a Itália, entre outras cidades ali, que tudo usava o costume dos romanos na época. Então imagina, irmão, aquela época, hoje você tem a Gillette, você tem o Presto Barba, né? Imagina Jesus, a gente imagina um Jesus de um cabelão, pronto. E Jesus de uma barbona, sim ou não? Porque se Samuel era nazireu de Deus, não passava navalha na cabeça. Ele era separado, escolhido desde o ventre.
E Jesus, quando Maria o anjo aparece, fala, ele será chamado Filho do Altíssimo e o nome dele é chamar Jesus. Já deu o nome para ele. Ele era nazireu. Jesus também não podia passar navalha na cabeça. Não fazer. Entendeu? E a barba? Mas não vamos se apegar a isso. Jesus é, né, como diz ali, nós só temos que sair dessa tradição humana. Com barba, sem barba, com cabelo, sem cabelo. A sua fé, a sua busca diante de Deus não pode basear diante disso. Né? Se você se escandaliza com uma pessoa, com um homem que vai pregar com o cabelo nas costas aqui e com careca, o que você faz? É porque você está acostumado. Esse que é o problema. O costume nosso é esse. A gente, o costume daquilo lá. Quando a gente vê, vocês irmãos já ouviram o vídeo do pastor Lucinho Barreto, já ouviu? É lá da Lagoinha, Lucinho Barreto, digita lá para você ver. Tem 40 e poucos anos, ele só usa tênis, o linguajar dele é todo jovem, mas presta atenção na mensagem que ele prega. Ó, compromisso. Ele é um molecão de 46, 47 anos. Ele fala todos os dias, pessoas ripam ele, moem ele, porque o chamado dele é aquele jeito lá. Cada um deu, é igual o pastor Cláudio Duarte. Alguns criticam, dizem que ele fez da igreja um circo. E ele é um palhaço em cima do picadeiro. Toca no ungir de Deus. Quantas pessoas eu tenho um irmão meu irmão mesmo. Meu irmão vem assim na igreja que eu quase obrigo ele quando ele está por aqui. Mas o Cláudio, ele escuta. As pessoas que conhecem que o pastor Cláudio Duarte. É a forma que Deus usa ele. Daquele jeito. É um homem de Deus, irmão. Como é que toca no homem daquele lá? Entendeu? E presta atenção na palavra que ele... Tem que ser irmão, tem gente que julga o livro pela capa. Você tem que ler o livro todinho para você ter noção. Você vai falar, puxa vida, eu julgava o cara pelas mesmas palavras dele. Escuta todo, depois você tira suas conclusões. Não escuta uma só. Escuta as outras. Aí você vai ver que ele é homem de Deus. O pastor Lucinho é homem de Deus. Tantos outros também são, entendeu? Mas é a forma deles. É igual a Camila. O povo acha que ela é braba. Camila, todo mundo já ouviu? Pastora Camila. Ela ri pro reto para cima, mas escuta as mensagens dela, né? Para que você possa... Tem que ouvir tudo para definir bem. Mas veja bem, a gente tem que sair disso aqui, dessa tradição humana. Tá? Muitas coisas a gente pegou, colocou dentro da caixinha, colocou Deus lá dentro e falamos que é de Deus. Então, a gente tem que se libertar disso. Nem de mais, nem de menos. Tem que ser, né, aquela medida que o Senhor quer que a gente siga. Ser tradicional é estar fechado para qualquer palavra nova que Deus esteja falando. É isso aí. Ser tradicional é ser fechado para qualquer palavra de Deus que Deus esteja falando. Ou seja, eu tenho a minha visão, não adianta. Você vai ver, irmãos, você vai ver o povo mais tradicional, mais antigo. Ele não aceita um pastor andar de calça jeans. Não adianta. Você pode falar o que você quiser, não aceita. E tem que estar de gravata e terno, senão ele não aceita. Senão não está por fora. E a mulher tem que estar com aquele vestido, uma mulher de calça que não é bom, a coisa toda. Então, assim, ser tradicional é estar fechado para qualquer nova palavra de Deus. O que ele esteja falando. Nesse sentido, existe tradicionais que oram baixo e que oram alto. Há tradicional que ora em língua e outros que não ora. Tradicional é aquele que está preso ao passado. Então, assim, a igreja aqui, eu fui numa igreja que só um ora. Os outros falam amém, 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 amém. Né? Então, assim, você fica louco. Então assim, aqui nós relampeia, sapateia e pega fogo. Amém, glória a Deus. Mas o dia que eu quiser orar abaixo, vai ter problema? Não, pastor. O dia que eu quiser só orar em língua, fique à vontade. O dia que eu não quiser orar em língua, fique em paz também. O dia que eu quiser rodopiar igual Rafael, rodopia, irmão, fique em paz. O dia que eu quiser só cair, sentado chorando, chore. Se expressa da maneira que a tua alma e o teu espírito faz. Mas eu não posso seguir uma linha de raciocínio, ó, irmão, tem que ser assim. Se não fizer assim, a gente está por fora. Então veja bem, como diz lá, tradicional que ora em língua, outros não oram. Outros oram alto, outros oram baixo, né? Aquela coisa toda.
Irmão, você sabe que tem igreja até hoje que não pode ter bateria. É proibido ter bateria na igreja, não pode, porque a bateria é coisa do diabo. Quando a bateria entrou em 80, mais ou menos, 85, por aí, 89, era uma guerra, irmão. Por quê? Porque o Lúcifer, um anjo que ele tem os símbolos, ele nele, desenhado dele, os tambores, tá, foi desenhado nele. Então não pode, pastor, porque era símbolo do diabo, né? Então assim, irmão, várias coisas, né? O samba, né? Não pode, pastor. O rock é do diabo, entendeu? Irmão, presta um exemplo. A gente tem costume de falar aquilo que a gente não gosta. Você não gosta. E quando você vê alguém exaltando Deus com aquele ritmo que você não gosta. Aí você fala que Deus é que não gosta. Você que não quer. Eu falo, irmão, imagina uns crentes metaleiros. Eu tenho que me libertar. Mas eu tenho que prestar atenção na letra. O que ela está falando diante de Deus. A gente vai ficar aqui meia hora falando o quê? Aí não tem jeito mesmo. Então assim, a gente não gosta. Então a gente se sente ofendido. A gente acha que Deus é que não recebe. Não é eu que não estou bem. Eu que não fui preparado para isso. Então o que você tem que estar preparado? Você tem que estar preparado, irmãos, que tudo foi Deus que criou. O diabo é imitador. O samba, o rock, seja o que for, o pagode, seja lá do jeito que for, é igual, pega uma igreja tradicional e canta aquele hino. Como é diferente esse lugar, eles não vão cantar nunca aquele hino lá. Nunca. Por quê? Porque eles estão acostumados com aquele louvor mais light. Então assim, a gente ama o hino de fogo, mas a gente também gosta do hino de adoração. Grande é o Senhor dos Exércitos. Então assim, a gente tá aí nesse meio. Então assim, se for pegar música, é perigoso que ainda hoje alguns de nós aqui se escandalizem disso. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. E então assim, a igreja está sendo, os olhos estão sendo abertos, está sendo aberto. Nós estamos tendo a liberdade, estamos tendo liberdade. Mas eu tenho que ver se essa liberdade não está me afastando da presença de Deus. Se não estiver me afastando da presença de Deus, se eu tô maduro para entender a vida da irmã, a vida do irmão, entendeu? Amém. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque a liberdade já tornou o quê? Paulo vai dizer, a liberdade já deu ocasião para quê? Para a carne, irmão. Porque esse negócio aí já entrou para a carne já. Não é mais porque você, por exemplo, você está num lugar que é muito calor, como é que você vai ficar de terno e gravata, irmão? Vai lá para o Ceará lá. Quando eu fui em Palmas lá, irmão, é 42 graus. Como é que você fica lá, um clima úmido? Como é que você fica no lugar daquele de terno e gravata, com o cabelão lá embaixo? Então tem coisas, irmãos, que você faz, você entendeu? É igual lá no sul, é muito frio, então todo mundo está acostumado com a mulherada com saia, com calça por baixo. Aí vem aqui para cima, vê esse negócio, porque lá o clima é para isso. Tá? A liberdade veio, o uso e costume lá é porque é necessário por causa do lugar. Agora, você vai para a Europa, aí você vê os caras lá fumando, bebendo, aquela coisa toda lá. Aí é ocasião para carne, aí já entrou a carne, já deu liberdade para tudo quanto é coisa que seja. Aí irmão, aí não tem jeito. Você está entendendo, irmãos? Aí já forçou. É a mesma coisa de voltar à bigamia. Ou a poligamia, sei lá. A bigamia. Pode, né? Porque um dia vai sair. Você tem direito, você tem a sua esposa, mas você pode arrumar mais outra, né? Quer fazer? Você vai arrumar também? Não. Você entendeu, irmão? Tem liberdade que já não é mais para poder nos libertar de opressão da religião. Tem liberdade que já entrou para dar ocasião para a carne. Você entendeu, irmãos? É a mesma coisa, por exemplo. Eu chamei o irmão para vir para o culto. Aí ele só aceitou se eu for na discoteca com ele no fim de semana. O que você acha? Você vem para a igreja no final do culto, depois você vai para a balada. O que você acha? Você entendeu? Tem coisas que você tem que pensar. Já aconteceu, pastor, eu chamei o irmão católico para vir na igreja, mas eu vou ter que ir lá no culto, na missa dele. O que você acha? E se eu falar para você que eu ajudei a fazer um casamento na igreja católica um dia, você vai falar que você vai me bater? Hã? Então, assim, você tem que pensar, irmão. Tem que pensar, entendeu?
Não é ecumenismo, não é que agora está juntando tudo, aquela coisa toda, minha fé, a fé deles, eu não aceito o que eles fazem, mas a gente estava ali porque o irmão é da igreja, a irmã é da igreja católica, e a coroinha lá. O que ela fez? Nós tivemos que fazer 2 casamentos, casou lá e depois casou aqui. Eu tive que ir lá. Tudo me convém. Eu tenho que saber até onde eu vou, até onde minha liberdade me leva, para quê? Por uma causa. Por uma causa. Igual o pastor Cláudio Duarte. Chama ele para pregar na igreja católica. Ele foi, ele pregou. Pregou. Você entendeu? E pregou a palavra. Agora eu não posso trazer bendito para pregar aqui. Você está entendendo, irmãos? Não posso trazer um padre para pregar aqui, porque eu não sei a visão dele. A visão do pastor Cláudio Duarte todo mundo sabe. Está estampado para todo mundo. E quando você prega a palavra de Cristo, você prega o amor de Cristo, e você sabe que para um católico, você já não chega arrancando o teto da casa dele, ou muito menos a base da casa dele, para tudo desabar na cabeça dele. Você tem que pregar um Cristo para ele, um Cristo, um Jesus, irmão, poderoso, grande, glorificado, um Jesus que amor. Não adianta você chegar na casa de um, igual já aconteceu quando a gente fazia evangelismo, que estava aí um irmão, de manhã, domingo de manhã, nós parecia testemunho de Jeová, evangelizando de casa em casa, entramos dentro da casa de uma irmã, dá licença, a irmã com a água no fogo, sim, a parede de Santo Antônio, Maria, aquela mulher com os olhos no prato, o São Jorge, irmão, imagem para tudo quanto é lado. Aí eu falei, irmã, a gente está aqui, a gente veio evangelizar a senhora, né, entregar um folhetinho, sei o que, acho que eu tinha uns 16 anos. O irmão que estava do meu lado já era mais velho, acho que tinha uns 25 anos, sabe aquele crente assim, já é pentecostal. Irmã, é o seguinte, tem um demônio em cada negócio disso aqui. E se a senhora não jogar isso fora, a senhora vai para o inferno e não sei o que lá mais. Ele falou mentira, irmão? Não. Mas ele falou algo fora do tempo. Sabe o que ela fez? Ela pegou aquela vasilha que ela estava fazendo café de água quente, e eu na porta. E quando ela falou, irmão, ele como é que é? Eu estava aqui, e ele aqui, e o fogão dela ali. Quando ele falou isso, ofendeu ela já pegou o negócio. Ainda bem que ela não jogou. Ela passou por entre mim e foi jogar lá fora no portão dele. No portão dela com ele. Ele saiu, foi a água com panela e tudo, com a leiteira e tudo. Irmão, isso ela joga em mim. Eu não corri. Então, sim, ele disse mentira? Não disse mentira. Só que é uma coisa, irmãos, o que ela faz? A religião cega a pessoa, ofende a pessoa. Você tem que mostrar Cristo primeiro para ela. Ela tem que entender quem... mas pastor, mas ela já está toda cega, igual a palavra está dizendo aqui. Irmão, só que Cristo, ele vai libertando a pessoa aos poucos. Então era para mim estar hoje com a metade da cara queimada. Por quê? Por causa do outro. Então, sim, você tem que ter sabedoria, você tem que ter conhecimento. Você não pode chegar tirando o telhado do outro. Você tem que ser... Irmão, se você estiver evangelizando uma pessoa, não vá na ferida, irmão. Quantas vezes a pessoa, pastor, mas eu amo a Maria, eu amo a fulano, eu amo a cicrana. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Busque a Cristo, depois ele vai falar para você o que você tem que fazer com esse negócio aqui. Não esquenta a cabeça com isso aí não. Não, pastor, mas aí também já não pode, pastor. Irmão, apresenta Cristo primeiro para ela. Mostre Jesus primeiro para ela. Entendeu? Deixa ela sentir o amor de Jesus. Depois que sentir o amor de Cristo, pronto. Aí a liberdade vai começar a surgir na vida dessa pessoa. Ela vai ver aos poucos. Eu faço com Maria. Fique com ela, se você acredita. Mas desde que você dê espaço para Jesus entrar e manifestar a glória dele na tua vida, sabe, irmão, essa pessoa até hoje está na presença de Deus, se batizou, está bem, está firme na presença do Senhor. Achei que nunca ia batizar. E batizou, aceitou Jesus. Você entendeu? Mas se eu já vou arrebentando por cima de tudo, irmão, eu crio uma barreira para a vida dessa pessoa. Não posso fazer isso. Eu estrago. Irmão, eu sei que isso aqui fere algumas coisas da gente. Mas por que fere? Por causa da nossa religião. Da nossa religião, por causa daquilo que nós aprendemos, por causa do véu. Tá bom? Veja, irmão, que um coração correto é a base. Se desejamos revelação, é fundamental que nós sejamos cheios da palavra de Deus. Então essa parte do véu aqui é muito importante, da religião.
Então, vamos colocar de pé. Deus possa ter misericórdia de nós. Você seja sábio. Quantas vidas que nós afastamos da igreja por causa da religião, tá bom? Porque nós falamos, ó, isso, é aquilo outro, é aquilo lá assim. É a mesma coisa de você querer doutrinar um católico, ó, você não pode usar saia, você não pode usar isso, você não pode assistir televisão, você não pode assistir jogo, você não pode fazer nada disso. Então o que você faz? As pessoas nunca vão pisar o pé na igreja. Porque você está apresentando para ela um Deus que ela não quer conhecer. E infelizmente um Deus que não funciona também na vida da pessoa. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra, por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que verdadeiramente nós possamos estar livres da religião, Pai. Que o véu que está no nosso coração seja arrancado, seja tirado. E que toda religiosidade, Pai, que tem nos prendido, através de usos e costumes, em nome de Jesus, Pai, tira de nós. Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai, quebra cadeias e correntes e manifesta a sua graça sobre cada um. Senhor, nessa noite, Pai, Senhor, que nós possamos aprender cada vez mais. E vai arrancando do nosso entendimento. Tira, liberta, Pai, a nossa mente. Porque assim como os judeus, Pai, que eles, quando lêem a palavra, ainda eles estão com o véu sobre a cabeça. Porque eles não compreenderam, Senhor, que Cristo, o Messias, já veio. E eles não conseguem enxergar isso por causa da religião. Não nos deixe ficar cego por causa da religião. Não nos deixe, Senhor, ficar, Senhor, meu Deus, paralisados por causa da religião. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo nessa noite para a glória do seu nome. Amém?